Olá, eu sou Karina Chianello e essa é a apresentação do seminário de Biogeografia sobre os impactos das mudanças climáticas no bioma do Pantanal. Bom, vamos começar falando sobre o Pantanal. O bioma do Pantanal fica localizado na bacia do Alto Paraguai, que é constituído de uma planície sedimentar. A área que abrange esse bioma chega a mais ou menos 220 mil km², sendo que dessa área, 120 mil km² ficam em solo brasileiro. No Brasil, a área pantaneira ocupa aproximadamente 2% do território nacional, sendo localizada entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A região também abrange áreas na Bolívia e no Paraguai. O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil, mas é extremamente rico quando o assunto é fauna e flora brasileira, pois abriga grande parte das espécies de plantas e animais existentes no país. Segundo a SOS Pantanal, são aproximadamente 3.500 espécies de plantas, sendo que algumas com grande potencial medicinal. São 650 espécies de aves, 124 de mamíferos, 80 de répteis, 60 de anfíbios e 260 espécies de peixe de água doce, sendo que algumas delas estão em risco de extinção. Contudo, sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país, de acordo com o IBGE, e, segundo o Ministério do Meio Ambiente, mantém 86,77% da sua cobertura vegetal nativa. Ele é considerado um complexo de ecossistemas, pois é uma região de encontro entre o Cerrado, o Chaco, a Mata Amazônica, a Mata Atlântica e o Bosque Seco Chiquitano. Entretanto, a sua principal característica é sua planície inundada, sendo a maior área úmida do planeta, e por isso é reconhecida pela Unesco e pela ONU como Patrimônio Nacional da Humanidade e Reserva da Biosfera, além de Patrimônio Nacional pela Constituição Federal. Agora, vamos falar um pouco o que são as mudanças climáticas. Bom, elas são alterações provocadas no padrão climático em longo prazo, com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Podem ser causadas por processos naturais, mas também podem ser agravadas pela ação do homem. As mudanças climáticas não aconteceram de uma hora para outra. A nossa história evolutiva está diretamente ligada a alterações provocadas no clima, as quais são observadas desde a formação do planeta Terra. Ao longo dos seus 4,6 bilhões de anos, o planeta já modificou sua temperatura diversas vezes, sendo que, nos últimos 400 mil anos, 4 ciclos diferentes entre glaciais e interglaciais ocorreram. Só que nos últimos 150 anos, o planeta teve sua temperatura aumentada de maneira considerável. Estudos indicam que a Terra aqueceu cerca de 0,2% por década. E de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta está mais quente do que no período anterior ao processo de industrialização. Isso porque o cenário mundial após a Revolução Industrial mudou não só economicamente, mas também o modo produtivo, provocando mudanças no cenário ambiental também. O consumo exagerado e a produção elevada, além de aumentar a exploração dos recursos naturais, provocaram também o aumento da poluição atmosférica, por causa da emissão de gases poluentes pelas indústrias e pelos automóveis. A produção também acelerou o desmatamento, o que também provocou alteração no clima. As mudanças climáticas geram uma série de consequências ambientais graves, sendo que muitas já podem até ser observadas. Uma das consequências do aumento da temperatura no planeta é o aumento do nível do mar, que ocorre em virtude de gelo e de geleiras, e isso pode resultar na inundação e na submersão de áreas costeiras. Além disso,
A alta temperatura também pode causar grandes secas. E é com isso que chegamos no impacto das mudanças climáticas no bioma do Pantanal. Este bioma, que é modelo de preservação ambiental e sustentabilidade, já está sendo ameaçado pelas mudanças que estão ocorrendo em escala global. Como podemos acompanhar nos últimos meses, o Pantanal tem ardido em chamas por conta de focos de incêndios ilegais, mas que são facilitados pelo aumento do período de seca e pela crescente deteriorização do bioma por conta da pecuária e da agricultura, sendo que o Pantanal é um bioma úmido e, por conta disso, depende fundamentalmente do ciclo hidrológico de cheia e seca para sua manutenção, e o período de estiagem mais longos e extremos tem um impacto muito preocupante, pois se continuar a persistir desses eventos extremos de seca na região, pode afetar drasticamente o ecossistema pantaneiro, influenciando no ciclo de inundações e empurrando várias espécies de peixes e animais para áreas cada vez menores, e assim estrangulando o bioma. Se não forem adotadas medidas de mitigação, de preservação das nascentes, principalmente na região do Planalto, onde elas estão pressionadas pela agricultura e pela pecuária, isso afetará a dinâmica hidrológica do Pantanal, que já é perceptível em várias cidades da região, onde alterações estão ocorrendo e que, se não forem tomadas medidas para controlá-las, o Pantanal corre risco de colapso em algumas décadas. Mas como as mudanças climáticas estão fazendo isso? Então, por conta delas, está acontecendo um aumento médio da temperatura do ar e uma possível redução da precipitação de algumas áreas, especialmente nas cabeceiras dos rios, e no caso do Pantanal, é especialmente nas cabeceiras de seus rios. A diminuição da precipitação leva a uma redução da vazão e, consequentemente, dos níveis dos rios, o que traz um impacto ao reduzir a disponibilidade de água. E, para verificar a ocorrência disso, são analisados os dados de precipitação hidrológica e os dados de precipitação hidrológicos e as imagens de satélite para determinar possíveis padrões de precipitação, retenção de água e o nível do rio Paraguai nas últimas décadas. Embora uma dinâmica de inundação bem definida seja encontrada no Pantanal, ao longo de uma série histórica de 42 anos, o número de dias sem precipitação aumentou muito, assim como a perda de massa de água na última década, especificamente durante a estação seca. No geral, hoje em dia o Pantanal tem 13% a mais dias sem chuva do que na década de 60, e a massa de água é 16% menor durante a estação seca, isso em relação aos últimos 10 anos. Com menos água pode haver perda de biodiversidade, assim como de serviços ecossistêmicos, diretamente ligados à dinâmica de inundação. Um exemplo é a função ecológica de dispersão de sementes realizadas pelos peixes, enquanto se alimentam nas mesmas. Mas, se por causa dos incêndios as sementes são queimadas, inicia-se aí todo um ciclo de desequilíbrio na natureza local, além do que essas perdas são agravadas com o desmatamento, erosão e as usinas elétricas que têm sido construídas. Mas então, o que podemos fazer para diminuir esse impacto das mudanças climáticas? Bom, a primeira coisa é se tornar consciente dessas mudanças, E saber que pequenas ações já ajudam na conservação e preservação do meio ambiente, como ter cuidado com os resíduos e o lixo, não jogando na natureza e separando os orgânicos dos recicláveis. As áreas úmidas são muito sensíveis e, por isso, diminuir o desmatamento é fundamental para manter e preservar esses locais. Tomar cuidado no período de seca para evitar incêndios, sejam eles acidentais ou intencionais, bem como buscar informações nos órgãos públicos de meio ambiente, organizações não governamentais e participar de conselhos consultivos de seu município
não só para saber o que está acontecendo, mas também para cobrar desses órgãos públicos que cuidem do meio ambiente. Sobre o Pantanal, é imprescindível que revitalize as áreas degradadas e tenha um maior controle sobre as áreas de plantio e as áreas que estão sendo ocupadas por gado. Bom, essa é a fonte da minha pesquisa e é isso.